Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer sempre, sem murmurações. Agradecer por tudo, porque tudo dele é de bom, é de bem, que nos faz ter uma vida em abundância. E a palavra de Deus, em verdade, é o que nos fortalece para vencer o mal de todos os dias. E vencermos porque somos vencedores. Isto nos traz a graça de estar com Ele, porque Ele está contigo, está conosco. Hoje, escolhi um tema com relação à sua existência, à sua identidade, Jesus Cristo. A expressão eu sou. Eu sou o que sou. Era não só uma expressão de dizer, mas uma declaração, uma revelação. A própria resposta de Deus. E quando Jesus dizia, em verdade vos digo, ou quando muito era questionado, ele repetia 2 vezes, em verdade vos digo. E no final ele dizia, quem tem ouvidos, ouça. Ele nunca obrigou, porque ele nunca usou palavras persuasivas de obrigação. Assim como também a ficar com Ele. Ele está com você. Por isso que ele dizia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino. Os que praticam tais iniquidades, afaste-se de mim. Terei misericórdia a quem aprover misericórdia. Terei compaixão a quem aprover compaixão. Então nós que acreditamos em Jesus Cristo ressurreto, não há condenação. Estamos na graça, não no legalismo, não debaixo da lei. Então, quando Jesus falava, não pela sua própria boca, como ele nos disse, as palavras não vêm de mim. O Pai me dá as palavras, porque exatamente na autoridade em que ele falava, porque ele ouvia de Deus, do Pai. Enquanto ele dizia que os fariseus não tinham autoridade pelo que falar, porque ouvia dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus anciãos. Então não tem autoridade, e sim Jesus Cristo. Por isso que para os judeus, a palavra de Deus, em verdade, de Jesus Cristo, era escândalo. E pediam sinais. Para os gentios, loucura. Mas os gentios pediam sabedoria. Então, esta expressão, eu sou o que sou, é a declaração profunda de sua identidade. A própria resposta de Deus.
Eu sou o pão da vida. Lá em João, no capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, a saciar a fome e a sede. Aquele que tem a alma, que tem fome, se alimenta não do espírito. E muitas vezes procura o alimento realmente do corpo. Se sabe que muitas vezes a pessoa procura e procurava acompanhar Jesus Cristo, se tornando discípulo, mas para saciar a fome física do corpo e não do espírito. Ele mesmo comentava sobre isso. Aqui o pão da vida é o espírito. É a palavra de Deus em verdade que nos alimenta espiritualmente. No versículo 48, eu sou o pão da vida. No versículo 48. No versículo 58, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então veja que o alimento lá no deserto, o maná, muitos comeram, vossos pais comeram e contudo morreram. Então, o saciar da fome do corpo, e ele tem o alimento para a vida eterna. Vamos aqui no capítulo 4 de João. João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui, no capítulo 4, com relação à mulher de Samaria, lá no poço, em que Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E a mulher samaritana veio tirar água para... E ele pediu um pouco de água para beber. E ela, como mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Lá no capítulo 7, versículo 37. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui na festa, em que no último dia eles passavam com vasos na cabeça para pegar água lá no poço, e Jesus estava sentado na frente lá do templo, essas festas que aconteciam, e este último dia era para lavar as escadarias. E como a região árida, a água é de grande valor, Jesus, ele de uma forma de indignação, porque eles não valorizavam a água, e assim ele fez uma referência a ele, a água viva, a água em que no seu interior fluirão rios de água viva. A respeito que ele falou do Espírito que havia de receber, porque não tinha ainda havido a glorificação. Eu sou a luz do mundo. Em João, no capítulo 8, versículo 12. Jesus, a luz do mundo. De novo,
lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As pessoas que estão em trevas, coração em trevas, na escuridão. E quando a luz, que é Jesus Cristo, na sua palavra, Ele te dará a luz. E você poderá caminhar com segurança, sem tropeçar, sem bater em algo. É como você estar no quarto e fechar a luz. Você fica na escuridão, você fica palpando para tentar andar. É este que está nas trevas, na escuridão, decaídos da graça de Cristo, ficam tateando nessa caminhada, com receio de tropeçar, de cair no buraco. Então a escuridão é a ausência de luz. Exatamente a luz do mundo. Que possamos ver e caminhar com segurança. Vamos aqui em João no capítulo 1. Vamos fazer um passeiozinho. João no capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, às vezes, dentro de você está se apagando. Nós temos que acender esta chama, que é a oração, o jejum, como Jesus ensinou, participar, congregar. E sim, você está acendendo esta luz que está dentro de você. No capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui na cura de um cego de nascença, mas no versículo 6, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Então aqui ele fez um milagre da cura de um cego de nascença com cuspe. Fez lodo relacionado exatamente a confrontar os costumes do povo judeu, que quando viam um cego, quando viam um deficiente, eles cuspiam no chão. E Jesus, 2 vezes, ele fez isto. A cura com, aqui no caso, a saliva, e como também com o lodo. Então, no capítulo 5, versículo 9, 5, 12. Vamos aqui para o capítulo 12 de João 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, como eu comentei, que as pessoas que estão na escuridão, decaídos da graça de Cristo, não conseguem ver. A luz é exatamente a força de espírito, de acender a luz do seu espírito, em que o Espírito Santo está com você. Ele não está no corpo, ele está no espírito. Amém?
Em 1 Tessalonicenses, vamos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5. A necessidade de vigilância. O versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Aqui sobre a questão da escuridão da noite, né? Você andar numa estrada sem iluminação relaciona a esse tipo de condição, né? Mais uma vez sobre a questão da falta de luminosidade. Eu sou a porta. Ele não mostra a porta, ele diz, eu sou a porta. Então, no capítulo 10 de João, versículo 9. João, no capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então veja como ele é a porta de entrada do reino. Você também vai sair para pastar este reino. Então você tem ali como Jesus Cristo a porta, em que relaciona a porta estreita, que tem escada, suja de sangue, mas muitos procuram a porta larga, com tapete. Então aqui a entrada do reino, Jesus Cristo é a porta. Quando ele diz aqui, entrará e sairá, sairá para dentro do reino, e que este reino já é estabelecido. Já estamos no reino glorificado. Precisamos aprimorar, aperfeiçoar a nossa condição de crente, de viver no reino, de fazer o bem, de amar a Ele e ao próximo, e que se resumiu o mandamento de Deus, em que você está hoje cumprindo a lei de Deus. Em João 14, no capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem ao Pai senão por mim. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 18. Porque ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, quando ele diz aqui, por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Ambos se refere gentios e judeus, em que houve a comunhão na cruz. Jesus derrubou a parede de separação, de inimizade que existia entre judeus e gentios. A unidade da fé, um só povo, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Então, quando fala que ambos, se refere a judeus e gentios que têm acesso ao Pai em um Espírito. Porque, na verdade, no tempo em que existiam os tabernáculos, o povo não tinha acesso a Deus. Só o sacerdote que entrava uma vez por ano, sem sangue, para o espaço onde estava a arca, o Santo dos Santos. Se alguém se atrevesse a subir no pátio do tabernáculo e entrasse, ele morreria
coisa, né? Então não tinha acesso a Deus. Hoje temos acesso a Ele porque somos morada. Ele mora dentro de nós. Por isso, acesso ao Pai através do Espírito. Olha o detalhe. Um Espírito. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou. Morreu, despojando o seu corpo com o pecado dos judeus. E como ele veio também salvar os gentios, ele levou os pecados no corpo, porque o pecado está no corpo, e despojando o seu corpo para que Deus condenasse na carne o pecado. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ressuscitar é voltar à vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele ressuscita sem pecado para a justificação, que é a libertação da ação do pecado. Onde tivemos a justificação, a santificação, que é a libertação do poder do pecado, e a glorificação, que é a libertação da presença do pecado. Então, dentro do contexto bíblico, pecado não existe. Porque se a colocar a existência do pecado, está dizendo que Cristo morreu em vão. Mas por que fala em pecado hoje? Porque muitos voltaram, receberam a graça da salvação, mas voltaram para o jugo da escravidão de novo. Estão aí curvados nas igrejas modernas, ainda nos rudimentos, nos fundamentos da antiga aliança, debaixo da lei, do qual Cristo libertou da lei. A salvação se refere à libertação da lei, do escrito de dívida que era prejudicial. Cristo pregou na cruz. As ordenanças, as obrigações, a viver numa opressão. Você tem que fazer isto para receber bênçãos. Ou se não fizer, vai para o inferno. Então é um tipo de doutrina do medo, da culpa. Tudo isto é heresia. Por isso que Jesus Cristo revogou a primeira para estabelecer a segunda. Que do passado não será lembrado. Então os que estão aí nas igrejas modernas estão procurando o que já tem. Já tem Deus no seu coração. O Espírito que foi derramado generosamente em seu Espírito. O batismo do Espírito Santo. Você tem a salvação. Porque o que Cristo fez na cruz foi para sempre, foi perfeito, foi eficaz. Não só para aquela geração, mas para as gerações vindouras. Nós, hoje, recebemos esta graça da salvação. Entender isso aí? Muitos ainda estão com véu. Se diz, todas as vezes que leem o Antigo Testamento, o véu permanece. Com Cristo foi retirado. Quem se converte, quem passa a acreditar em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, o véu é retirado. A ressurreição, voltar à vida. Vamos aqui
em João, no capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira é a justiça que foi feita na cruz. No capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. Vivifica. No capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, que todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que Deus der. Então veja que é uma reciclagem aqui, né? O que o Pai der para ele ressuscitar no último dia em que aconteceu. Este último dia se refere à cruz. E todo homem que vir o Filho, vir a ele, nele crer, tem a vida eterna. Vamos aqui, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Olha o ensino. É preciso essa dedicação de ensinar, de exortar, de repreender. A palavra de Deus, o Evangelho da verdade. Repreenda, mas de forma para não se criar conflitos, porque, na verdade, muitos não estão preparados para ouvir. E chama você de louco. Como os judeus diziam que era escândalo e para os gentios é loucura, porque não estão preparados para ouvir a palavra de Deus em verdade. Não é o que está escrito na leitura literal da letra, por isso que a letra mata, porque muitos fazem a leitura da palavra de Deus de forma literal, no que está escrito. Mas tem que entender a exegese, o que está te dando como ensino. Amém? Vamos aqui para Hebreus. É nesta sabedoria. Muitos têm conhecimento, de admirável conhecimento, mas não têm a sabedoria. Hebreus no capítulo 9. 9, 27, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Essa morte é a morte espiritual. Os que estão mortos aqui são aqueles que morreram fisicamente
acreditando em Jesus Cristo, onde aconteceu a ressurreição, o arrebatamento destes que morreram, acreditando em Cristo Jesus. Porque na ideia de que existia no sepulcro, ficava o corpo e o espírito. Havia esse entendimento. Mas na verdade é que quando a pessoa, na verdade, é arrebatada, porque não se fala em morte, porque Jesus venceu a morte, não conhecemos a morte, somos arrebatados. O corpo fica no túmulo, ao pó voltará, é o corpo. O espírito volta para quem vos deu. Então, na questão de morrer aqui uma só vez, é aquela morte, o velho homem. Esta é a morte que ele se refere. Morreu o velho homem. Como no simbolismo do batismo nas águas, na imersão da água, ali ficaria o velho homem. E quando tirar da água uma nova criatura, é um simbolismo que acontecia no batismo das águas com João Batista, preparando o povo para a salvação. Porque de batismo mesmo só tem um, que é o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus morreu, morreram em semelhança e também ressuscitou uma nova criatura para viver uma nova vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso quando o mundo oferece muitos caminhos, formas de viver, as veredas, muitas veredas. Lá em João, no capítulo 14, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos exatamente um caminho. E só tem este caminho, Jesus Cristo. Muitos falam em que religiões, todas as religiões levam a Ele. Não. Porque o caminho é Jesus Cristo. Lá em João, voltando aqui para João, no capítulo 1. Capítulo 1. No versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja aqui, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus de Nazaré. Em carne, ele habitou entre, porque não era onipresente. Daí aquela expressão em nome do Senhor, porque ele não tinha sido ainda glorificado. Por isso que quando ele deu dons para evangelizar, para expulsar demônios, para curar, vão em meu nome, porque ele não estaria presente lá. Hoje, ele está habitando dentro de nós. E assim, não se usa mais a expressão em nome, e sim em Cristo Jesus. Quando você ora e no final diz em nome do Senhor Jesus, você está dizendo que ele está ausente. E assim a oração se anula. Amém? No versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés, que desceu o monte Sião com as tábuas, ali ele trouxe a lei. E Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. No capítulo 8, vou procurar aqui ler as referências para não ficar muito longo e os comentários um pouco mais objetivos.
No capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E é isso. A verdade vos liberta. A verdade, ela une, congrega. A mentira, ela separa. No capítulo 11, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, na verdade, é isso. A morte não é o fim. É o começo. Aqui somos passageiros nesta vida debaixo do sol, a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar para sermos filhos de Deus, em sua imagem e semelhança, de fazer o bem, de estar sempre pronto para fazer boas obras. João, no capítulo 18, versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele já era rei. Queriam titular ele como rei. Ele não queria ser titulado porque ele já era. Era porque na época e hoje continua sendo o rei da verdade. Por isso, o caminho, a verdade e a vida. Lá em Timóteo, 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mediador. É aquele que fica entre dois confrontos e que procura trazer uma solução que satisfaça os dois. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo de Israel. Jesus foi o mediador entre Deus e a igreja, que somos nós. Então veja aqui, Cristo Jesus, homem. Aqui homem está associado à humanidade, como ser humano, em carne. Amém? Hebreus, no capítulo 9, versículo 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aqui com relação exatamente ao tabernáculo terrestre, que ainda estava de pé, com seus cerimoniais, que não trazia purificação, não trazia uma santificação interior, com sacrifício de animais, por exemplo, purificavam ali externamente, porque não tinha eficiência, obras mortas. Por isso que tinha necessidade de fazer de novo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi para sempre, foi eficaz. Amém? Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui está. A entrada do Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é,
pela sua carne, o véu foi rasgado. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sacerdote para sempre. Eu sou a videira. Em João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, versículo 1. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15, a videira e os ramos. 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, essa é a importância do alimento espiritual, estar com Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, aquele que não dá fruto é cortada, para que se possa renascer de novo, ser resgatado uma nova criatura, estando no lugar certo e ouvindo a palavra certa. E assim, um novo homem, uma nova planta, porque a raiz permaneceu, recebeu nutrientes e assim, uma nova planta. Assim também é o ser humano que está decaído, ele encontra a palavra de Deus em verdade, o véu é rasgado e uma nova criatura, onde desperta, onde ele acorda para um sistema, para uma doutrina das igrejas de hoje, as igrejas modernas que impõem pregações preparadas para agradar a homens e não a Deus. Lá em Mateus, para a gente finalizar, para não ficar, né? Mas quando você tem a vontade, 13, aliás, 12. Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui se faz com relação à palavra de Deus. Para quem tem iluminação, ele recebe muito mais, sempre em abundância. Para o que não tem, ou pouco tem, lhe será tirado. Por isto, creia, acredite na palavra de Deus, que é o poder de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém.